Capítulo 4. Palavras transmitem imagens. As palavras são poderosas quando liberadas pela sua boca, porque carregam forças espirituais. Jesus disse isto assim: As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Creio que às vezes deixamos passar o que ele disse. A vida do Espírito nas palavras que eu digo. É por isso que é importante concordarmos com Deus e dizermos o que Ele diz. Quando falamos sobre confissão, na verdade é sobre isto que estamos falando, concordar com Deus. Quando mencionamos confissão, a maioria das pessoas pensa que estamos nos referindo a confessar nossos pecados. Se pecarmos, devemos confessar nossos pecados a Deus. Mas aqui estamos falando sobre concordar com Ele, isto é, confessar a palavra de Deus. As palavras carregam forças espirituais. As palavras transmitem medo. As palavras transmitem fé. As palavras transmitem a sua imagem aos outros. A palavra de Deus transmite a imagem de Deus. As palavras do diabo transmitem a imagem do diabo. Se eu quisesse dar a alguém uma imagem do meu carro, eu começaria a descrevê-lo. Cada palavra que eu dissesse transmitiria uma imagem mais clara desse carro. Dentro de mim, agora mesmo, posso ver esse carro mentalmente. Posso andar ao redor dele. Essa é uma imagem mental. Posso descrevê-lo com tantos detalhes que você poderia reconhecê-lo quando visse, ainda que nunca o tenha visto com seus próprios olhos. Minhas palavras produziriam uma imagem desse carro dentro de você. Eu lhe transmito a imagem que tenho por meio de palavras. As palavras são transmissores poderosos. As palavras transmitem imagem de medo. As palavras transmitem imagem de fé. Lembre-se do que Paulo disse: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Essa é uma verdade. Ela não é a verdade, nem toda a verdade. No contexto que Paulo disse isso, ele estava falando sobre a fé em Deus e na sua palavra. Essa é a maneira de a fé na palavra de Deus vir. Quando ouvimos a palavra de Deus. Mas o contrário disso, a recíproca dessa verdade é esta: a fé em Deus vem ao ouvirmos a palavra de Deus. Depois, a fé no diabo vem quando ouvimos as palavras do diabo. O contrário da fé é o medo. O medo, na verdade, é a fé no diabo. Então é por isso que eu digo, não pegue uma verdade e faça dela verdade. Porque se você declarar de forma indiscutível que a única maneira de uma pessoa obter fé é ouvindo a palavra de Deus, então você deixou passar o que Paulo estava dizendo. Porque você pode ter fé em mim ao ouvir o que eu digo. O mesmo espírito da fé. A fé vem pelo ouvir. Quer você esteja me ouvindo a previsão do tempo ou ouvindo o que o diabo diz. A fé vem pelo ouvir. As palavras ditas transmitem um espírito correspondente. O apóstolo Paulo disse: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Você pode transmitir o espírito da fé com palavras. Essa é uma das razões de Jesus dizer: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus estava transmitindo o espírito da fé e da vida que estava nele a você por meio das palavras que ele dizia. Então o apóstolo Paulo continua em Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como esse espírito da vida que estava em Cristo Jesus entrou nele? Ele foi transmitido pela palavra de Deus. Foi por isso que Jesus advertiu os discípulos: atentai no que ouvis. Marcos capítulo 4, versículo 24. Isto é muito importante. As pessoas deviam prestar atenção ao que elas ouvem.
Você não deveria se colocar continuamente debaixo de um ensinamento que sabe que é errado, porque esse mesmo espírito está sendo transmitido, embora você saiba que ele é errado, ele acabará por afetá-lo. Algumas pessoas dizem: bem, você deveria ser tão esperto quanto uma vaca velha. Ela come a palha e gospe fora os paus. Isso soa bem e há alguma verdade nisso. Mas tivemos um cavalo certa vez que não queria comer nada. Chamamos o veterinário, que abriu a boca do cavalo, enfiou o braço pela garganta dele e retirou um enorme pedaço de pau que estava enfiado nela. Aquele cavalo não queria comer nada por causa daquele pedaço de pau. O cavalo teria morrido se alguém não tivesse encontrado o pau e o removido. Algumas pessoas são como aquele cavalo, não sabem como cuspir fora os paus. O espírito do erro é transmitido por meio das palavras. Se você ficar se expondo continuamente a ensinamentos errados, o espírito do erro lhe será transmitido. Atentai no que ouves. A fé e a capacidade de conceber a palavra de Deus é uma concepção espiritual. Essa capacidade é desenvolvida ao ouvirmos a palavra de Deus. Quando você a ouve pela primeira vez, você não a recebe necessariamente. Se você foi criado em certas denominações, pode ter sido ensinado que a cura acabou com os apóstolos. Você pode ser ensinado que o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas não são para você hoje. Bem, se você foi ensinado dessa maneira, então você irá crer assim. Quando você ouviu que isso era para você, levou algum tempo para decidir que ia aceitar ou não, se ia aceitar ou não. A fé teve de vir antes de você conceber essa palavra, que é uma semente da verdade. Uma vez que a palavra é concebida no seu espírito, ela um dia irá se manifestar em você. Um ouvinte da palavra. Em Lucas, capítulo 1, encontramos um exemplo clássico de um homem que ouviu uma palavra de Deus, mas não a recebeu. Zacarias e sua esposa Isabel desejavam um filho. Na verdade, a Bíblia diz que eles estavam orando para ter um filho, mas não tinham um filho porque sua esposa Isabel era estéril. Então, um anjo apareceu a ele. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Lucas, capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Permita-me parafrasear. Zacarias disse ao anjo: Como posso saber que você está dizendo a verdade? Dê-me um sinal. Ele não estava disposto àquela altura a receber a palavra de Deus sem um sinal. Promessas condicionais e incondicionais. Algumas coisas que Deus diz são condicionais, outras são incondicionais. Deus as declara e Ele as faz acontecer. Muitas das promessas na nova aliança são condicionais, mas há algumas promessas que Deus fez a Israel e outras que Ele fez a Abraão que não foram condicionais. Deus as estabeleceu e ativou princípios exatos que fizeram com que essas promessas se cumprissem. Quando Zacarias respondeu daquela maneira, o anjo contra-argumentou. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Lucas capítulo 1, versículos 19 e 20. Em outras palavras, Deus sabia que se ele não calasse a boca de Zacarias, as coisas não aconteceriam. Evidentemente, essa não era uma promessa condicional.
pois Gabriel disse: minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Isso tinha de acontecer. Homem nenhum iria impedi-lo. Deus fechou a boca de Zacarias, fazendo com que ele não pudesse falar por algum tempo até que a declaração de Deus acontecesse. Deus tomou uma atitude que garantiu que Zacarias não continuasse a declarar incredulidade. No extremo oposto, há muitas coisas que Deus deseja fazer, mas, a não ser que você entre em concordância com Ele, muitas delas jamais acontecerão. Muitos dizem: se é a vontade de Deus, então acontecerá. Se não é a vontade de Deus, não acontecerá de modo algum. Algumas coisas acontecerão se você acredita nelas ou não. Jesus está voltando. Você pode acreditar ou não acreditar nisso, mas Ele ainda está vindo. Sua incredulidade não vai mudar este fato. Mas há algumas coisas que a sua incredulidade mudará. No que se refere às promessas de Deus e a entrar nas provisões que Deus fez, as suas palavras ditas com incredulidade podem mudar o que vem até você. Você pode realmente mudar as coisas para melhor ou para pior. Você pode ver o método de Deus aqui com Zacarias. Deus declarou algo, e Zacarias deixou de conceber essa palavra. Então, Deus o deixou mudo até que aquilo acontecesse. Há momentos em que seria melhor para nós se não pudéssemos falar. Você perceberá que depois do nascimento de seu filho, Zacarias ainda não podia falar. Alguns estavam tentando dar o nome de seu pai ao filho de Zacarias, mas Isabel disse: não, o nome dele será João. Eles se opuseram e perguntaram a Zacarias que nome ele queria dar ao filho. Observe que ele não podia falar, mesmo depois de a criança nascer. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Lucas capítulo 1, versículos 62 e 64. Depois que tudo se realizou como Deus disse, depois de terem dado à criança o nome de João, ele estava totalmente em concordância com Deus, e imediatamente a língua de Zacarias foi solta e ele pôde falar. A palavra de Deus concebida por Maria. Vamos ver um contraste neste mesmo capítulo. Este mesmo anjo apareceu a Maria. E entrando, o anjo onde ela estava disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 28 ao 33. Maria não foi tomada pela incredulidade, mas ela fez uma pergunta. Ela simplesmente não entendia como isso podia acontecer. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. Observe o que Maria disse em resposta e depois compare com a resposta de Zacarias. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Lucas capítulo 1, versículo 38. Se Deus dá o mesmo tratamento a todos, por que ele não a deixou muda? Deus não faz acepção de pessoas. Por que ele deixaria Zacarias mudo? Por que ele deixaria Zacarias mudo e não faria o mesmo com Maria? Deus levou uma mensagem a ela por meio de Gabriel, assim como levou uma mensagem a Zacarias. O problema era que Zacarias não tinha fé para conceber essa palavra. Então, Deus simplesmente interrompeu o discurso negativo dele. Mas Maria recebeu a palavra de Deus. Ela, na verdade, concebeu a palavra de Deus enviada por um anjo.
Zacarias não fez isso. Maria concordou com Deus, depois que o anjo lhe explicou que aquele seria um ato do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus, então o Espírito Santo a cobriria com a sua sombra. A palavra de Deus veio a Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho. Contraria a todo pensamento natural e a tudo o que eles conheciam. Para muitas pessoas, aquilo era impossível, mas a Bíblia diz que não é impossível para Deus executar aquilo que Ele próprio declara. Ele libera a fé o suficiente nas suas palavras para fazer com que isso aconteça. Ele fará com que as coisas aconteçam se forem recebidas com fé. Maria recebeu a palavra. Permita-me parafrasear o que Maria disse. Olha, tu encontrastes a mulher que vai acreditar em ti. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Fé é a capacidade de conceber o que Deus declarou. Maria concebeu a palavra de Deus no ventre do seu espírito. É o que significa ter fé no coração, ter a capacidade de conceber no ventre do espírito humano o que Deus declara. Uma vez feito, aquilo se manifestará na dimensão física. No caso de Maria, manifestou-se no seu corpo físico. Foi por meio de um ato de fé do tipo do Senhor Deus. Deus enviou a sua palavra a ela ouviu a palavra, ela concebeu a palavra, ela a recebeu em seu espírito e ela a declarou. Você perceberá em Lucas capítulo 1, versículo 38, que Maria disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Na linguagem de hoje, Maria disse: que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Agora compare isso com o que Zacarias disse. Ele disse: como posso saber que você está dizendo a verdade? Dê-me um sinal. Maria não precisou de um sinal. Ela foi à casa de Isabel e declarou: porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Lucas capítulo 1, versículo 49. Como ela sabia? Ela não tinha qualquer evidência física. Tudo o que tinha era a palavra de Deus. Ela a concebeu. A fé lhe deu a capacidade para conceber a palavra de Deus no seu espírito. Vida ou morte espiritual. A vida do espírito na palavra de Deus. Há uma força de fé, um poder espiritual que é capaz de fazer acontecer o que Deus prometeu. Mas ela precisa ser recebida, ela precisa ser concebida no espírito humano, no coração. A vida do espírito na palavra. Maria recebeu-a. Ela declarou isso quando concebeu a palavra no seu espírito. Então ela se manifestou no seu corpo físico. O Verbo se fez carne. Esta é a chave para entendermos o nascimento virginal. A palavra de Deus é cheia de fé e do poder do Espírito. Deus a declarou. Deus transmitiu essa imagem a Maria. Ela recebeu a imagem dentro de si e começou imediatamente a dizer o que Deus lhe disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando ela fez isso, o anjo partiu, porque ela estava em concordância com Deus. O embrião que estava no útero de Maria não era nada mais que a palavra de Deus. É por isso que algumas pessoas ficam confusas com relação ao nascimento virginal. Elas dizem que isso não poderia ter acontecido. Elas olham para o fato biologicamente. O fato foi tanto biológico quanto espiritual. Ela concebeu a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem: não vejo como isso poderia acontecer. Pedro nos ajuda a compreender um pouco essa questão quando diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus é uma semente viva, incorruptível que habita e continua permanentemente. Em Gênesis capítulo 3, Deus profetizou a derrota de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência semente e o seu descendente semente, e este te ferirá a cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sabemos, e a medicina sabe, que a mulher não tem uma semente. A semente é carregada pelo homem. O esperma é considerado a semente, mas Deus disse a semente da mulher. E Deus sabia o que estava dizendo.
De que semente ele estava falando quando disse a semente da mulher? Sabemos que Jesus é a semente mencionada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas Jesus também era a palavra. Ele foi o verbo manifesto em carne. João capítulo 1, versículo 14. Assim, a semente da mulher mencionada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, era a semente da palavra de Deus, incorruptível. Essa é a semente incorruptível mencionada em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Maria concebeu a palavra no seu espírito. Ela se manifestou no seu corpo físico. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Uma versão diz: a palavra tornou-se carne. Ela era a semente da mulher recebida de Deus. Ela foi concebida no coração de Maria e ela se manifestou no seu corpo físico. Creio que qualquer cristão que receba a palavra de Deus com relação a qualquer promessa no Novo Testamento, qualquer promessa que seja para hoje, se a conceber no seu coração, ela se manifestará. Observe que isso não aconteceu da noite para o dia, Maria. Foi um processo. Houve um período de tempo envolvido. Este é um processo. Confessar a palavra de Deus é um processo. É um modo de vida. Edificar a fé requer tempo. Alguns começam tarde demais, quando é uma situação de vida ou morte. Se os médicos puderem ajudar, não se sinta condenado por ir a um médico. Deus quer você vivo e bem. Se os cuidados médicos podem ajudá-lo, tome o remédio. Fique bem. Mergulhe na palavra e impeça o próximo ataque com a palavra de Deus e com a sua fé. Eis o ponto que quero defender. Confessar a palavra de Deus é um processo de edificação dela no seu espírito. Você deve fazer isso continuamente. E então, depois de certo tempo, ela se manifestará.